Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre as centúrias do amor da pura oração de São Máximo Confessor, nosso 13º encontro. Primeiro vamos ouvir o texto de São Máximo. O intelecto que caminha direito sobre a via da ação progride para a prudência. Uma escala de progressão até a prudência. E o que marcha sobre o caminho da contemplação progride para o conhecimento. É próprio da prudência levar aquele que combate ao discernimento da virtude e do vício. É próprio do conhecimento conduzir quem dele partilha às razões dos seres incorpóreos, os seres angélicos, e dos seres corpóreos. Mas o intelecto recebe a graça da teologia quando, ultrapassando nas asas do amor, tudo o que foi dito e alcançado, a contemplação penetra pelo Espírito a razão que revela a Deus, na medida em que isto é possível a uma inteligência humana. 27. Se você pretende alcançar a teologia, o conhecimento de Deus, não busque as razões do próprio Deus. Uma inteligência humana é incapaz de encontrá-las, tanto quanto a de qualquer outra criatura de Deus. Apenas considere os atributos que o rodeiam, como a eternidade, a infinitude, o ilimitado, a bondade, a sabedoria, o poder que criou, governa e julga os seres. Pois dentre os homens será um grande teólogo aquele que descobrir, por pouco que seja, a razão desses atributos. Então, estas são as duas reflexões dentro das centúrias de São Máximo. Nós vimos aqui a centúria 26 e a centúria 27. Mas antes de nós terminarmos esse comentário, ele fala do intelecto. Como nós vamos entender esse intelecto? Intelecto vem do latim inter, dentro, lectus, aquele que é capaz de ler dentro. É uma atitude especificamente humana, uma leitura de pegar todos os dados que nós recebemos pelos sentidos e saber dar um sentido interior profundo sobre as coisas. Um discernimento, uma leitura que parte de um exercício humano. O sentido intelectivo, o sentido intelecto, deve-se entender um gosto precioso por aquilo que se discerne. O ser humano se debruça para compreender aquilo que o atrai. Se Deus é a razão da sua atração, então tudo aquilo que você faz e declina o seu intelecto, você então faz em função do gosto que você tem daquilo que você busca. Do mesmo modo que nosso sentido corpóreo, isto é, o nosso sentido corpo, do gosto, né, esses paladar que nós temos, do mesmo modo que nosso sentido corpóreo, isto é, do gosto, quando gozamos de boa saúde, discernimos sem erro as coisas boas ou más, que nos conduzem àquelas que nos fazem bem. Assim, vamos supor, uma pessoa que tem Covid, ela pode perder o paladar. Então, ela não vai saber o que é bom, o que é ruim. Mas uma pessoa que goza de saúde sabe muito bem o que é bom, o que é ruim. Ela sente essas experiências pelo sentido, né, do paladar. Assim também o nosso espírito, então aqui vem a razão do intelecto, quando começa a mover-se de modo sadio,
fazendo a comparação com o paladar, em plena liberdade, sem nenhuma coação, pode sentir abundantemente as consolações divinas, sentir o sabor divino, né? Sem se prender, daquelas realidades que são opostas, isto é, que nos fazem mal. Se nós temos uma forma de poder medir o nosso paladar, a nossa dimensão espiritual tem uma forma também de medir o nosso paladar, que vem da experiência profunda, sente sabor com aquilo que faz. Esse encontro com Deus, conhecimento de Deus. Como o corpo, para sentir doçura da terra, possui a experiência inefável do sentido, e todas as nossas primeiras realidades, nosso primeiro conhecimento parte pelo sentido, pelos 5 sentidos, que é a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato, são 5 sentidos. Assim também a mente, quando exulta acima do conselho da carne, que não se fundamenta somente nessa sensibilidade da carne, para saborear sem erro a consolação do espírito. Então ele percebe que é uma dimensão espiritual que ele pode saborear, que está para além dos sentidos, como diz o Salmo 33:9, Provai e vede como o Senhor é bom, provai no sentido de saboreai e vede como o Senhor é bom. Assim, ele consegue conservar o intelecto por efeito do amor, a recordação do gosto. O que move o intelecto nessa dimensão do conhecimento de Deus é o amor. O amor é aquele que faz o ser humano buscar a Deus e que distinguimos com segurança aquilo que importa. Então, há uma escolha fundamental que move o conhecimento profundo pelo intelecto. Como diz São Paulo, por isso rezo, que o vosso amor sempre mais abunde no conhecimento e plenitude de sentido para distinguir o que importa. Ele fala também da prudência. A gente não pode agir sem pensar. A gente tem que medir as consequências. A gente tem que medir as realidades, ver o que faz bem e o que faz mal. E fazer aí, diante dessa prudência, fazer sempre uma boa escolha. É claro que essa prudência também está ligada ao equilíbrio, de saber saborear as coisas, ter prudência de que você não está bebendo um veneno, você está bebendo uma coisa que vai te dar significado e sentido à sua vida, para não saborear o que prejudica o ser humano. Discernindo as coisas sem se deixar levar pelas coisas. Não se deixar levar pelas coisas aparentes e poder escolher as coisas eternas, É aquelas que nos fazem bem. A prudência não nos faz agir com ímpeto, mas requer reflexão antes de agir. Então, neste momento, ele também fala do conhecimento. O conhecimento na mística. O que é esse conhecimento nós podemos entender na mística? Pode representar vários sentidos. Primeiro, pode identificar com a doutrina cristã, que é o sinônimo de cristianismo. Segundo, pode significar o significado espiritual da Escritura. Terceiro, pode representar 3 aspectos. Primeiro, o conhecimento humano, seja de Deus em si, que transcende todo conhecimento. E o ser humano vai deparar que o ser de Deus, ele é impossível de ser conhecido pelo ser humano. Ele só vai poder conhecer a Deus pelos conceitos que Deus é, porque há um certo limite entre a criatura, na capacidade de conhecer o Criador. Ele consegue conhecer a Deus pelos atributos que Deus tem, mas não consegue compreender a totalidade daquilo que Deus é. Então, ou representar o conhecimento humano, seja de Deus em si, que transcende todo conhecimento. Aqui vem duas realidades.
ou conhecimento dos mistérios divinos, né? Ou conhecimento obtido através de Cristo, esse conhecimento também obtido através dos apóstolos e pela igreja. Também nós podemos ver, pode expressar um conhecimento místico ou a perfeição do conhecimento obtido pelo mistério de Cristo, o conhecimento perfeito do Pai ou o conhecimento angélico dos anjos. Este mistério, o conhecimento, não é discursivo, ele é intuitivo, está na ordem da intuição, da percepção, da capacidade mental, não da capacidade da observação objetiva das coisas. Ele fala de virtudes e vícios. Virtude é a força que nos conduz ao céu. A palavra virtus quer dizer força, energia, força, né? Que nos conduz ao mundo divino. Aquele que ama Deus não pode acreditar autenticamente se não realiza santamente as obras da fé. Aquele que só crê e não vive, também na caridade, não tem nem mesmo a fé que diz ter, ou pareça ter, né? Ele viciou a própria fé e a esvaziou. A fé só opera, isto é, só age por meio da caridade. Assim, a fé que opera por meio da caridade é vértice, é cume de todas as virtudes. E ele fala de contemplação. A contemplação é a união com Deus e o sentido espiritual. A fé, esperança, caridade são guias de toda a contemplação espiritual, mas principalmente do amor à caridade. 1 Coríntios 13:13. Fé e esperança nos ensinam a despertar os bens visíveis. A caridade une a alma às virtudes divinas, atingindo o invisível por meio do sentido espiritual. Só atinge a verdadeira contemplação quem descobriu o sentido da caridade e do amor, que vem sustentada pela fé e esperança. Deus é causa e princípio, substância e vida. Ele é o princípio e causa, é aquele que procede no tempo. Ele só pode ser pensado e conhecido porque se revela. Então, diante disto, nós vamos tentar caminhar naquilo que nós encontramos na nossa Centúria 26. Assim, o intelecto que caminha direito sobre a via da ação. Esse intelecto que se dirige, então ele tende ao caminho da ação. É uma progressão para a prudência. Aquele que caminha sobre o caminho da contemplação progride para o caminho do conhecimento. É próprio da prudência levar o que combate, a pessoa que combate, né, aquilo que a prudência combate, ao discernimento da virtude e do vício. Isso é um discernimento. É próprio do conhecimento conduzir quem dele partilha, isto é, do conhecimento, as razões dos seres incorpóreos e dos seres corpóreos, a razão de nós compreendermos o mistério de uma realidade que está para além daquilo que nós vemos e daquilo que se vem apresentado na vida objetiva. Mas o intelecto recebe a graça da teologia quando ultrapassa as asas do amor. Tudo que foi dito e alcançado, a contemplação penetra pelo espírito. A razão que revela a Deus, na medida que isto é possível, a uma inteligência humana. Então, diante dessa realidade, ele novamente fala, primeiro, o intelecto, na sua via de ação, no seu exercício, progride então a prudência. Então, a realidade de uma reflexão profunda do ser interior do ser humano. Então, a prudência é o segundo ponto. A contemplação, né, sobre esta via, sobre essa estrada, ela progride ao conhecimento. É função da contemplação chegar ao conhecimento. É função do intelecto chegar à prudência.
Então, o uso do intelecto faz o homem chegar à prudência. O uso da contemplação faz o homem chegar ao conhecimento. A prudência, né, que é um discernimento, né, é uma realidade que faz o homem discernir virtudes e vícios. Então, há um princípio de saber medir as coisas, né, de saber o que é nocivo e o que não é. Agora, o conhecimento conduz às realidades mais profundas da existência dos seres, seja as razões porque existem os seres corpóreos e porque existem os seres incorpóreos. Já o intelecto recebe a graça da teologia. A teologia significa aqui encontrar, a partir da concepção de Deus, o sentido, né, do próprio Deus. Então, como é que eu posso dizer isso? Quando você vê Pseudo-Dionísio Areopagita, ele diz o seguinte, nos Nomes Divinos, é a obra dele: Deus pode ser conhecido porque ele se revela. Então, é a revelação que dá ao ser humano a possibilidade do conhecimento de Deus, porque ele não está nas objetividades das realidades brutas, ele está na realidade de uma realidade que transpõe as realidades brutas e que evoca a presença de um divino, de um ser divino. Então, Deus dá essa possibilidade. Quando ele sai de si, numa realidade providencial, o ser humano é capaz de conhecê-lo e fazer o discurso de Deus. Deus pode ser conhecido pelo discurso, né? Então, ele pode ser conhecido com seus atributos, com seu amor, com sua a vida como princípio criador. Então, ele pode ser conhecido como isso. Mas, se nós quisermos conhecer verdadeiramente a Deus, nós temos que fazer um discurso contrário, que é um discurso da negação. Porque tudo aquilo que nós afirmamos que Deus é, por mais que nós queiramos compreender, nós nunca vamos chegar à realidade daquilo que Deus é, porque nós somos limitados pela nossa capacidade humana, que não é capaz de penetrar no mistério total divino. Então nós temos que fazer o caminho da negação, o caminho da subida, e dizer, olha, Deus é amor, mas Deus é muito mais que amor, porque qualquer compreensão que eu tenha do amor é nada diante daquilo que Deus é. Deus é muito mais que eu possa entender e compreender. E assim, na negação, eu vou chegando a Deus. Eu vou chegar diante dele, não vou poder conhecê-lo totalmente, mas vou me aproximar dele daquilo que ele é, em relação a mim, né? Então, diante disto, né, nós vemos que o intelecto recebe a graça da teologia, a capacidade de afirmar e a capacidade de negar para tentar chegar àquilo que realmente Deus é. Ele alcança a contemplação. A contemplação, ele é ultrapassando o amor, porque agora você já está diante de Deus, não da realidade do amor, mas daquilo que você percebe na visio Dei, na visão de Deus, da essência divina, dentro da realidade que você é capaz de perceber. Enquanto pode ser entendido pela inteligência humana, não é? Porque ele está acima de qualquer coisa corpórea e de qualquer ser incorpóreo. E se você adiantar, então, quando ele começa a falar no número 27, se você puder alcançar a teologia, esse conhecimento de Deus profundo, entre aquilo que você afirma e aquilo que você nega, porque nós conhecemos mais a Deus naquilo que nós negamos do que afirmamos, porque quando nós afirmamos uma coisa, nós afirmamos dentro de conceitos que nós possamos compreender a Deus. Então, novamente, eu digo amor porque o homem pode fazer a experiência do amor, ele tem a presença do amor. Mas toda a realidade, a experiência que o amor tem, jamais corresponde àquilo que Deus é, porque Deus é muito maior do que a compreensão do limite que nós temos da experiência do amor. O amor de Deus é superior a tudo isso. Então, se você pretende alcançar a teologia, o conhecimento de Deus, não busque as razões do próprio Deus, porque você não vai ser capaz de entrar no Deus e conhecê-lo totalmente. Você só pode conhecer a Deus através dos seus atributos. Uma inteligência humana é incapaz de encontrá-lo, né? De encontrar razões para conhecer plenamente esse Deus. Tanto quanto
né, a de qualquer outra criatura de Deus. Até nós mesmos somos um mistério para nós mesmos. E por mais que nós queiramos conhecer, mais nos deparamos na própria ignorância do nosso autoconhecimento. Nós não nos conhecemos na nossa totalidade e plenitude. Há sempre uma dificuldade para atingirmos esse objetivo. Então se deve considerar para o conhecimento de Deus sempre os atributos. É aquilo que está em torno de Deus, porque Deus em si, na sua realidade íntima, ela só pode ser conhecida pelo Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Vai ser sempre uma revelação, mas nunca se atingirá aquilo que Deus é, porque a plenitude de toda comunhão perfeita é feita pelo Filho em relação ao Pai. Então não se deve considerar os atributos. Nós devemos considerar os atributos. Eternidade, Deus é eterno, não tem tempo. Infinitude, Deus não tem fim, né? É uma realidade que caracteriza Deus. Deus é uma realidade sem fim. Ilimitado, ele não tem limites. O ser humano é limitado, tem limites, né? Mas o Deus não tem limites. A bondade, ele é bondade eterna, ele é bondade infinita. A sabedoria, Deus é o próprio sábio na sua realidade. O ser humano não atinge essa sabedoria. O poder que criou o Pantocrator é uma realidade totalmente divina. Aquele que governa, né, que tem o poder hegemônico sobre todas as coisas, porque é princípio e fim de todas as coisas. Aquele que julga os seres, né, porque ele não é julgado, mas ele é sempre aquele que julga os seres, porque todo princípio, toda ordem, toda a realidade da bondade vem dele, né? Dentre os homens serão teólogos aqueles que descobrirem, por pouco que seja, né, através da questão de seus limites, a razão, isto é, o porquê desses atributos. Porque ele é princípio de todas as coisas. Nada chega à existência se Deus não é o autor de toda a criação, de todo ser vivo, do tempo, né, de toda a realidade, todos os seres corpóreos e incorpóreos que existem nesse universo. Ele é o princípio de tudo. Mas esse exercício da criação nós podemos fazer de acordo com a capacidade, o mistério, a capacidade, a possibilidade do ser humano de atingir essa reflexão sobre Deus. Então, é um mistério muito profundo, né, que nós vamos caminhando aos poucos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Quero só lembrar, antes de terminar, nosso próximo encontro, vamos pegar o número 28, né? Número 28 e 29. 28 e 29. Eles são um pouquinho grandes, mas nós vamos fazer esses dois, tá bom? Amém. Paz e bem.